Bom dia, gente que nos segue e nos acompanham. Mais uma vez falando com vocês hoje sobre construção. Nosso muro ali está indo, aquela parte ali ficou bastante alto daqui para lá. Ficou com 4,5 metros para que ficasse com 2,5 metros lá da rua. E foi terminada ali aquela etapa pequena. Agora eles estão montando o andaime para fazer aquela de lá e depois nós iniciamos uma outra etapa. Aquele rapaz está chapiscando o lado de lá da rua, e nós estamos morcegueando. Mas, gente, hoje eu quero falar com vocês que perguntaram sobre a profissão na construção. Isso todas as áreas, que seja da construção civil, mas hoje é especificamente de oficial, de pedreiro. Então, nós perguntaram sobre quanto que um pedreiro ganha, se há rentabilidade, se há como trabalhar, se tem jeito de buscar uma profissão e tantas formas. É uma profissão das mais fáceis de se ingressar, se não for a mais fácil. Já abordei isso em outro vídeo, mas hoje vamos abordar novamente. Hoje, para iniciar uma MEI da construção, falando em condições financeiras, é o que eu tenho aqui neste canteiro de obras. Seria uma betoneira usada, 2 ou 3 máquinas pequenas, que seria a lixadeira, a serra, furadeira e algumas coisitas. Carrinhos, pá, enxada, essas coisas. Que se fosse para comprar tudo, ou quase tudo usado, com 10 mil, pouco mais, pouco menos, compraria para iniciar. E é claro, também há uma grande necessidade de ter um carro de serviço. Sem carro, gente, para trabalhar se torna bem mais difícil. Dá para trabalhar assim, como é o nosso caso ali, ó. Os colaboradores, todos eles têm carro, por mais que são colaboradores ainda. E eu tive que adquirir esta semana, porque eu tinha me desfazido do outro e não deu para ficar muitos dias sem carro. E graças a Deus eu comprei aquele lá da rua, provisoriamente, porque não é um carro de trabalho, aquele vermelho lá da rua. Por quê? Porque há necessidade de ir e vir, e se for pagar tudo, no caso, esses carros que está aqui na frente da casinha, esses 3 aqui, são dos homens que trabalham com a gente. Mas eu cheguei aqui e estava faltando prego, eu tive que voltar lá na minha casa buscar. São 2 quilômetros. Se eu não tivesse o carro, eu ia ter que ir a pé, ou se fosse de bicicleta demoraria bem mais, ou pedir para um deles ir. Aí já fica aquela questão de favor, de gratificação, coisa semelhante, por mais que esses rapazes ali, todos eles, se eu precisar de um carro, de um favor deles, não tem nenhum problema. Então há necessidade de você levar uma máquina, trazer. Agora mesmo, esses dias, a gente teve que fazer um transporte de máquina de construção, 40 quilômetros, e não custou nada, porque eu tenho a carreta reboque e também o cliente tem uma caminhonete grande, tipo aquela que está ali, e ajudou a levar as coisas. Mas se a gente não tem, iria ter que depender de tempo, esperar os outros, custaria dinheiro. Então eu estou falando, o carro é uma ferramenta de trabalho, não é luxo, não é novidade, e nada mais, nada menos do que uma coisa que necessariamente às vezes precisa para trabalhar. Se não tiver, vai embora, não tem nenhum problema. Eu
trabalhei, muitos trabalham até hoje andando de bicicleta. Eu estou falando que evita gastos se tiver um veículo e ajuda um monte na locomoção. Mas se não tem, vamos lutando que adquire. Então, voltando ali na questão de valores, existem todos os valores. Já mencionei isso, que aqui na minha cidade tem valor para um oficial. Ora que tem gente que ainda tem a capacidade de pagar R$ 120 uma diária. E há quem trabalhe pela necessidade de ter o pão de cada dia. E há também gente que paga até R$ 200, que é o nosso valor aqui, que chega a essas proximidades de até R$ 200 a diária. Isso para um oficial. No sindicato, ou seja, fichado, eu não sei os valores que uma pessoa está ganhando hoje, um oficial. Mas não quero entrar nessa questão. Quero falar hoje sobre os MEI da construção. Como eu falei no início, é uma profissão das que dá sim para ganhar dinheiro. Por quê? Hoje um oficial na diária ganhando R$ 200 no dia, ele ganharia facilmente R$ 4.000 por mês. Só com a colher e o prumo e a trena. Quando leva, às vezes a gente até fornece. Então, sem muito compromisso. Porque eu estava vendo um vídeo agora, domingo, de um motorista de ônibus interestadual que conduz o DD, e ele falando que o salário com todos os benefícios chega em torno de 4.200. Então veja, para ganhar esses 4.200, ele tem que conduzir um capital de até 2 milhões de reais. E também em torno de mais ou menos 40 pessoas a sua responsabilidade. Então é muito pouco dinheiro sim para a profissão de um motorista de ônibus. É claro, não é aqui do estado do Paraná, é lá do Nordeste. Talvez aqui dê uma variada. Então, por outro lado, um pedreiro na diária ganha R$ 4.000 sem conduzir nada, apenas com o compromisso ali da sua parede que está fazendo. Agora, falando dos MEI, é bastante diferenciado. No meu caso, eu trabalho com 5 pessoas, eu mais 5 pessoas. Então depende muito do valor que a gente pega o trabalho e do valor que paga as diárias e do valor que consegue lucrar lá no fim. Mas diria a vocês que não vou ficar aqui amiudando coisas, mas é muito compensativo. Hoje, com 5 pessoas, e se pegar um trabalho com um preço de médio para bom, daria sim vários salários por mês. Vários salários por mês. Então, e depende sim da questão administrativa. Eu diria sempre falei isso nas minhas palestras, que a questão administrativa é a metade das coisas. Se não saber administrar, não vai. A gente está trabalhando em uma obra que o contratado pegou essa obra a 30% do valor do mercado. É uma obra de alto padrão e hoje, sem duvidamente, ele custaria em torno de mais de R$ 2.000 o metro da construção. E o metro lá está R$ 400. É claro, 2 anos atrás, mas também, mesmo assim, era um preço muito baixo já na época. Na época já seria muito menos da metade do valor. O que aconteceu? Ele não conseguiu acabar. Então, não conseguiu terminar e gerou ali várias situações, tanto para o contratante, para o contratado, né? E agora um abandonou, perde crédito, e o outro vai ter que pagar bem mais para terminar os trabalhos. Então tem que saber pegar, gente. Eu acho assim que também não culpo quem faz um trabalho por um valor menor, porque tudo depende da vida de cada um. É claro que a pessoa não vai passar fome, ou deixar a família à mercê, ou deixar as dívidas ultrapassarem os limites por falta de trabalhar. Então, às vezes, até que há necessidade de trabalhar por um valor baixo. Mas quando não trabalha. No meu caso hoje,
com 2 trabalhos. Se viesse alguém aqui, eu iria fazer o quê? Dar um preço de médio para alto, e para a gente ir e fazer, e conseguir também pagar bem as pessoas que irão trabalhar. Então, saber contratar o trabalho, para que não venha dar problemas. Questão administrativa, tem que saber administrar tudo. A questão de conduzir os funcionários, a questão de saber lutar com esses funcionários ali, porque eu, com esses mais de 10 anos, passou quase 200 pessoas trabalhando, como já todos vocês sabem, é MEI, é na diária. E tive 2 pequenos probleminhas com pessoas, porque a gente leva controlado. A gente, quando paga uma pessoa para trabalhar, isso não quer dizer que você paga ele para xingar, para ficar falando coisas. Orienta sim, dá tarefa sim, mas se não deu certo, dispensa ele quietinho, não perde amizade, não cria problemas e fica resolvido. Então eu nunca tive esse tipo de problema, tantos é que desses quase 200, eu acredito que hoje, se houvesse a necessidade, uns 80% deles voltariam a trabalhar, como muitos já voltaram. Então, há essa necessidade, sim, de saber lidar com o pessoal. Porque tem gente que ele é tipo Malafaia, ele não sabe lidar nem com ele mesmo, não sabe administrar nem a vida dele mesmo. Como é que vai administrar várias pessoas? Como é que vai querer interagir na vida das pessoas? Então, por isso que muitas pessoas vão à falência, não conseguem subir, não conseguem crescer, porque não conseguem administrar nem a sua própria vida, nem aquilo que está ali nas suas mãos. Então há uma necessidade sim de saber, para que venha também, é claro, progredir, ter prosperidade. Você já viu por aí alguns profissionais falando agora da construção, mas há muitas empresas que a pessoa fica ali 5 anos, 10 anos, 20 anos e não sai do chão, sempre com o mesmo carro, velho, vamos dizer, sempre morando na mesma casinha e sempre devendo. Então isso é uma situação que há sim de ser reparada. Então a gente tem sim que sair do chão, tem sim que crescer, para que isso venha alavancar coisas na vida da gente, para que até o cliente venha olhar e ver que a gente está subindo, está crescendo. Isso é importante, sim. Então, gente, eu não sei se ficou um pouco esclarecido. Qualquer dúvida, até é bom vocês perguntarem aí, mas compensa sim trabalhar. É uma profissão que dentro em pouco tempo não vai ter muitos profissionais. Tem muita gente hoje, ainda tem, mas não traz as qualidades, não traz o perfil de uma pessoa confiável para que você venha contratá-lo. Isso em todas as questões, humana, questões financeiras e tantas coisas que agregam valores para a pessoa. Então vai ser difícil de encontrar. Então quem quer ingressar, ingressa certinho, peça orientação, vai buscando levar tudo controlado, vai vendo que vai chegar lá. Então qualquer coisa, comunica aí, pergunta aí, estamos juntos. Que Deus abençoe todos vocês e até uma outra oportunidade. Se achar bom o conteúdo, se quiser se inscrever, se quiser curtir, se quiser compartilhar, fica à vontade. Se você não gostar, passa para frente e Deus abençoe.